comunitário como um espaço interativo e que esse espaço interativo, aliás, então, a minha proposta para tratar com a sociedade, e eu quero realmente fazer isso após defender a dissertação, é fazer uma espécie de debate com as autoridades, porque as políticas públicas elas vão vir dessas autoridades, e sobretudo com a comunidade que eu estudo, que é o Conjunto Nova Caicó e Salviano Santos. Então, a minha proposta era de expor a existência dessas políticas públicas, o quanto essas autoridades dizem que elas são eficazes, mas mostrar, através de dados, que na verdade elas não são isso, mas que elas estão muito aquém da realidade que eles vivem. Então, das autoridades, o meu objetivo é mostrar que eles precisam fazer muito mais, e para a comunidade é mostrar que o que eles receberam é muito pouco perto do que eles realmente devem estar inseridos. começa. Ravena. Então, Ravena, de todo modo, a sua perspectiva, aliás, a sua perspectiva de compreensão desse espaço social e comunitário é de interatividade também, e as estratégias que você vai estabelecer são as estratégias de diálogo. Enquanto eles vão estabelecer essa relação com esse espaço social através da uso da tecnologia digital, da tecnologia de comunicação, o seu veículo vai ser o veículo do diálogo. É isso? E a sala de aula? Que espaço é esse? Um espaço que ele é preciso ser alegre. Acho que principalmente a gente que atua mesmo na sala de aula, acho que hoje o professor tem uma missão muito grande. Ele sempre teve, né? Mas ele tem uma missão muito grande de envolver esses alunos. Muitas vezes, nós observamos no ensino superior, muitas vezes as pessoas não têm metodologias. É aquilo que eu não queria imposto no ensino básico, é assim. Você tem que buscar metodologias, estratégias, porque o aluno tem que, quando você entrar, inúmeras vezes, foi bem engraçado, você vai até compartilhar comigo. Eu peguei a disciplina de arte, professora, no 6º ano passado. E quando eu chegava, eu busquei trazer a geografia dentro da arte. Eu fiz um projeto com eles, pintura em azulejo indeno, né? Eles fazem todo um trabalho com um azulejo, e cada um trazia um azulejo para fazer esse projeto. Aí, quando eu chegava em sala de aula, era me correr para me abraçar. Eita, chegou o professor de artes! Esses meninos eram uma alegria, porque eu trouxe algo prático para que eles pudessem ouvir. E eu não fugi da temática. Está no mar, mas eu também trouxe um pouquinho da geografia para eles, né? A paisagem, trabalhar um pouco do lugar, a paisagem, trabalhar sobre esses conceitos interessantes que a geografia mostrou. Então, para mim, eu acho que o espaço se torna alegre, né? O espaço se torna participativo, né? Democrático, você abrir o espaço para que ele possa dar um livro. Do jeito que a senhora falou mesmo aí, não existe uma resposta feita, né? Um espaço de construção. Ele também é um espaço que ainda existe dificuldades na formação básica, por exemplo, na minha realidade. E a realidade é que os alunos ainda não têm conceitos concretos ainda dos conhecimentos que eles deveriam ter. Então, além de ser um espaço que a gente garante o diálogo, um espaço democrático, é um espaço que também tem que ser oportunizado para trabalhar as dificuldades reais desse espaço. Eu não entendi muito bem. Seja mais claro. No caso, é um espaço que ele é democrático, certo? Sim. De construção de conhecimento, mas ele é um espaço de garantia que as dificuldades desses alunos sejam trabalhadas e não além do que está hoje. E aí, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho relevante a valorização dos saberes. Eu acho desde o ensino básico que, lendo do Paulo Freire, a gente tem muito essa ideia, né? Da educação libertadora e que valoriza o conhecimento do sujeito. Só que na universidade a gente percebe um distanciamento, né? O professor, não que não tem ensino outros dias, mas como a gente está falando de nível superior, o
distanciamento de professor e aluno, como se o aluno ali também fosse só depósito de conteúdos, né? Por exemplo, história medieval, história bíblica, partindo da valorização dos conhecimentos desses sujeitos. O que eles querem também ali? A gente se perguntou, acho que, muito sobre isso durante a semana, né? O que é que a gente quer aqui? O que é que a gente está fazendo? Isso tem sentido? Então, se tem sentido, quais são os conhecimentos que eu tenho, que eu trago, e como esse conhecimento ele pode dialogar com aquilo que eu estou recebendo da academia? Eu penso que seria um espaço de ampliação de saberes. Sim, uma coisa que você falou, eu acho que deve ser um espaço ligado diretamente com a vida. Cada aula, cada prática, cada interação dentro da sala de aula deve estar ligada com a vida de cada aluno. O Edson está deixando ligado também ao espaço da universidade, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar que uma sala não é homogênea, né? Tem diversas ideologias, desejos, sonhos. Eu acho que isso também não pode ser silenciado, colocado em um grau menor de hierarquia dentro de uma sala de aula. Né? Muito bem. Então vamos ver. A gente, pelo menos para aqueles que se pronunciaram, a ambiência da ação do professor em relação ao espaço social e comunitário, essa ambiência é interativa e as estratégias que eu utilizo para acessar essa interatividade, esse ambiente de forma interativa, elas se dão através de uma comunicação, uso de uma tecnologia de interação e de comunicação e através do diálogo sujeito a sujeito. Do ponto de vista da sala de aula, a sala de aula, ela tem que ser, eu a compreendo como um ambiente atrativo, onde há valorização do saber, do diverso e do diálogo com o cotidiano. Que estratégias eu posso utilizar para favorecer, para utilizar esse ambiente atrativo de valorização de saberes de diverso e de diálogo colaborativo? Vocês estão me dizendo, pelo menos por isso que eu estou checando com você, através do uso de estratégias colaborativas, favorecendo o acesso ao conhecimento do sujeito, que é um conhecimento que ele precisa ser veiculado, ele precisa ser dado ao acesso a esse sujeito, o sujeito levando à construção desse sujeito, por esse sujeito, de novos saberes e novas aprendizagens. É isso? Consegui sintetizar? Muito bem. Para eu fazer isso, para eu trabalhar nessa ambiência de interatividade, nessa ambiência atrativa de valorização de saberes do diverso e do cotidiano, que método eu vou priorizar? Muito bem. Troca. Eu coloquei assim, a questão dessa relação com a sala de aula, né? A formação social. Então, o método de troca, né? Assim, a construção e a reconstrução dos saberes, né? Então, esse método, ele vai contribuir no processo de construção, né, do conhecimento do aluno como ser ativo, né, no processo de construção. E quando acontece essa mediação, que predomina o domínio do saber, logicamente que o aluno ele vai sentir que vai ter mais estímulo, vai sentir que ele é um ser que está participando ativamente do processo de construção do conhecimento. Então, logicamente que é muito importante a participação do professor, porque as pessoas, quando escutam a palavra mediador, tem devido à questão histórica, uma tendência de que o professor ele vai diminuir a sua importância, o seu poder, entendeu? Em sala de aula, e é o contrário. Ele se torna um agente do processo educativo muito mais fortalecido, porque ele, no processo de mediação, ele se aproxima mais do aluno e ele vai ter mais confiança, e também o aluno ele vai ter muito mais confiança no professor, nesse processo. Por quê? Porque o professor está confiando na capacidade dele de poder
construir o conhecimento e não receber aquele conhecimento, né? Não é nem o conhecimento, aquelas informações. Então, é por isso que eu tenho sempre discutido na questão, em todos os pontos, a avaliação, a forma de avaliar é importante no processo, né, de ensino-aprendizagem, como muitas pessoas acham que a avaliação é um fim só, mas não é. Tudo que você vai fazer na sala de aula tem uma relação estreita com o processo de avaliação. E nesse processo, a aprendizagem se torna muito mais significativa para o aluno. Ele vai saber por que ele está fazendo aquilo, qual a importância, né, dele, e ele vai se tornar, com certeza, uma pessoa mais consciente, entendeu? É muito importante nesse método para a questão do processo de construção da própria cidadania, né, do aluno. Muito bem. Vocês, a sua ação na sala de aula de graduação, qual será o papel? Eu buscaria mais a comunicação. Eu acho que é muito mais fácil para o aluno compreender quando você se comunica com ele, dá espaço para que ele também fale, porque muitas vezes o professor quer apenas falar e não quer ouvir. Então, acho que essa comunicação é muito importante, visto que o aluno não chega aqui, como sempre se fala, uma folha em branco. Ele tem conhecimentos prévios que muito podem contribuir para a discussão, para que aproxime os conhecimentos, principalmente na geografia, os conceitos que a gente utiliza, por vezes são muito distantes quando só se falam, mas quando se aproxima da realidade do aluno, acho que se torna algo mais fácil. Por isso que eu acho interessante quando você botou facilitador, porque eu acho que aproxima, de fato, o aluno. E aí, partindo dessa ideia de aproximar da realidade do aluno, eu penso que deve ser oportunizado com o método que deve ser garantido é que ele parte de problemas reais que os alunos vão enfrentar na sua vida cotidiana, seja na escola ou seja na universidade. Eu acho que isso caracteriza também uma dialética, né, necessária. Né? Eu acho que essa dialética expositiva também, né? Eu acho que muitas vezes a gente não deve se abraçar, por exemplo, quando se fala muito de apresentação de uma aula, slide. Existem vários outros métodos de uma aula, né? Buscar uma tempestade de ideias, uma apresentação do grupo. Eu acho que essa transição ela tem que ter um diferencial muito significativo. Aí lá embaixo entra nessa questão do espaço vivido, recebido, né? Aquela influência de Lefebvre bem forte. Eu acho que isso traz uma significância. Muito bem, ótimo. Então, quando vocês forem elaborar os seus objetivos de ensino, o que vai aparecer lá enquanto verbos de ação deve manifestar essa interação, essa colaboração e essa problematização. Que é isso que vocês estão dizendo para a gente que vai permear o modo de fazer. Porque um objetivo de ensino, ele é composto de 3 elementos. O objetivo de ensino é composto pela ação que você vai demandar, que você vai executar, pela forma como você quer executar aquela ação e aonde você quer chegar, o objeto que você quer trabalhar. Ou, quer dizer, essa sequência, ela pode estar invertida. A ação, o objeto e a forma como você já quer chegar. De modo que o seu objetivo, aquilo que você pretende fazer ao desenvolver o seu trabalho como professor, precisa ter claramente essas 3 coisas. O que é a ação, como e para quê. Certo? Muito bem. Vencidos isso, elaboramos o nosso objetivo de ensino, estabelecemos o que é que nós queremos fazer e agora estamos na sala de aula e vamos lidar com o múltiplo e o diverso. Para que a minha ação consiga resultados, para que a minha proposta de ensino alcance resultados, eu preciso estar preparada para lidar com o múltiplo e o diverso, que aqui está configurado por esses 3 elementos, mas podem ser tantos outros.
Então, se eu lido com uma pessoa com deficiência, que é uma realidade que está aqui, hipoteticamente, para promover essa interatividade, essa colaboração, para desenvolver uma estratégia de trabalho, método de trabalho que é colaborativo, problematizador, como eu vou inserir, como eu vou envolver essa pessoa com deficiência? Ou como eu vou fazer com que aqueles que não têm nenhuma deficiência interajam com esse sujeito e ele não se torne uma ilha dentro do oceano. Eu vou usar um exemplo. Na maioria dos casos, um exemplo que são coisas que eu faço, né, em sala mesmo. Temos um aluno no século que tinha uma deficiência infantil, né? Um raciocínio correto, mas eu não que estudava, via, era ativo, bem dinâmico. Em todas as aulas ele queria participar, mas ele não escrevia, não tinha como. Né? Então, ele trazia sempre alguma coisa relacionada à pintura, a desenho, sabe? Tabelinhas de preenchimento de palavras relacionando com o desenho. Eu acho que isso, na verdade, existem vários tipos de deficiências. Né? Acho que é necessário a gente entender qual a deficiência para que a gente possa buscar um método, uma forma de aplicar aquilo. Né? Eu acho que e tinha uma pessoa que acompanhava esse rapazinho. E a gente percebia o envolvimento, né? A partir da pintura que ele fazia. Sim, eu penso sim. Isso é uma coisa que muito me inquieta. Acho que os colegas já estão cansados de ouvir. Porque foi para mim o momento mais difícil da minha única experiência em relação ao estágio. Eu tive uma criança com uma deficiência da qual eu não sabia o que era. Então isso me inquietou muito, me doeu muito, porque ele não era incluído. Ele simplesmente vivia lá. Ele estava em sala de aula, mas ele não era da sala. Ele não era da sala de aula. Eu cheguei a ouvir de outra criança, porque ainda eram crianças. Ah, não, professora, eu não quero ele no grupo porque ele é doido. Foi o que eu ouvi. Isso muito me doeu, porque não sei se fosse como se fosse o meu filho, por exemplo, porque eu me senti como se fosse a mãe da criança. Então, eu sempre busco compreender primeiro o que essa pessoa necessita, que necessidade educacional essa pessoa tem, porque, como ele disse, são múltiplas deficiências, ou até nem sempre são deficiências físicas, mas outros tipos de deficiências. E eu acho que, com base nisso, possibilitar que essa pessoa consiga acompanhar. A gente teve uma palestra que muito foi esclarecedora, que falou que existe hoje inúmeros softwares que conseguem ler, transcrever por áudio, até imagens. O Braille não é mais uma coisa tão distante. Libras, embora a gente só tenha uma disciplina, mas eu sei buscar uma informação com um colega que tenha mais conhecimento e não deixar que o aluno ele simplesmente esteja lá. Porque, por vezes, o aluno simplesmente está lá, ele não é visto, ele é esquecido, ele simplesmente está lá para cumprir tabela porque o governo, de certo modo, obriga que ele esteja lá. E eu acho que existem inúmeras possibilidades. E eu acho que é não se contentar. Eu acho que a princípio é não se contentar com aquilo que está posto. Buscar, não sei como, porque infelizmente é difícil, mas buscar um meio que ele consiga ser notado e estar presente de fato, não ser invisível. E nesse caso, eu acho que indo com atividades que respeitem as competências e habilidades dessa criança, né? E também utilizar os próprios colegas dele como agentes de inclusão, né? Instituir, na educação básica, a gente institui o auxiliar do guia. Nesse caso, entrar com um exemplo meu. Eu tenho uma criança com múltipla deficiência e aí eu não consigo dar o suporte. Ele também não tem um auxiliar do professor. E aí tem alguns alunos que eles terminam a atividade muito rápido. E esses alunos se tornam um problema porque ficam ociosos. Eu peguei esses alunos ociosos
e os transformei em auxiliar do professor para aquele aluno. E aí percebi que outros alunos também queriam ser auxiliar. E eles gostam dessa relação. Então é isso, utilizar os próprios alunos como agentes de inclusão. E o que eu acho, professor, interessante, que eu vi outro dia, isso vem rodando muito na internet, é que ninguém nasce preconceituoso, né? Acho que a sociedade muitas vezes impõe que você tem esse preconceito com alguém. E é exatamente o que ele falou. Ele tá colocando as crianças a viverem essa situação. Então eu acho que isso é interessante. Porque a criança, ela, no caso deles que trabalham com crianças, é muito importante que o professor tenha esse papel de fato. E não estimular que a criança desenvolva, não sei se desenvolva, mas que ele alimente aquele preconceito que por muitas vezes ele acaba sendo inserido, né? Muito bem. Então vamos lá. O que nós estamos identificando? Primeiro que a gente, por deficiência da nossa formação, nós não temos as respostas técnicas para isso. Mas o que nós podemos fazer dentro, nós estamos falando de ensino superior, estamos falando de educação básica. A primeira coisa que a gente precisa, assim como para aqueles que não têm necessidades especiais, aqueles que não estão dentro, não são pessoas que não estão dentro desse contexto, dessa categoria de pessoas com deficiência, isso vale para qualquer sujeito. Nós precisamos entender, conhecer essa pessoa para entender os seus limites e as suas possibilidades. É a primeira coisa que a gente precisa identificar na sala de aula. Com as pessoas que têm deficiência ou que têm qualquer outro tipo de dificuldade, no grupo a gente precisa identificar os limites, porque esses limites eles vão ser elementos da nossa, que vão funcionar como entraves ao sucesso de aprendizagem desse sujeito, que vai demandar lá no nosso último item. E os limites, eles são inúmeros. Eu posso ter limites físicos, eu posso ter limites auditivos, eu posso ter limites visuais, mas eu preciso identificá-los. Nós vamos ter um espectro de dificuldades com a visão, que vão até uma visão subnormal, onde o sujeito ainda enxerga, ele é capaz de enxergar e é capaz de ler com letras em tamanho maior, e eu posso ter a cegueira total, onde o indivíduo não tem acesso àquele conhecimento. Para as pessoas com deficiência, a universidade, a UFRN, hoje tem um apoio que é considerado um apoio, na minha visão, não dá conta de tudo, mas na minha avaliação como professora, como coordenadora de curso, ela atende desde que ela seja demandada, ela seja solicitada isso rapidamente. Para as outras necessidades especiais, a UFRN ainda não tem, pelo menos do meu conhecimento, até esse momento, nenhum programa específico. Mas como professor, o que é que eu vou fazer? Eu preciso, e aí a estratégia proposta por Jeová, a saída proposta por Jéssica, de fazer com que esse aluno não fique isolado dentro da sala de aula, ela de ajudar, de buscar que os colegas sirvam como agentes de inclusão. No direito, há um ano atrás, nós estávamos em sala de aula com um aluno com baixa visão, aliás, ele estava quase totalmente cego, e nós tínhamos 3 colegas do direito que funcionavam como agentes de inclusão dele, né? Nós temos um colega que se perturba com a falta de disciplina na sala de aula. É preciso que o professor esteja atento a essa característica do aluno, para que ele também se sinta incluído. O diferente a qualquer pessoa causa uma barreira, mas é preciso que eu quebre a barreira dos meus colegas também. Cada um de nós tem limites em alguma área, então a gente precisa fazer com que o outro compreenda que os limites eles podem ser superados com a ajuda do outro, né? Então, isso são estratégias que o sujeito precisa, que o professor precisa utilizar em sala de aula. Se for crianças, quebrar esses limites.
Se for o adulto, não vai quebrar, mas vai fazer com que ele aprenda a respeitar. Um adulto preconceituoso, eu estou falando isso, dificilmente deixará de ser preconceituoso, mas ele aprende a respeitar o diferente daquilo que ele considera como ideal. E é obrigação do professor criar esse clima de respeito em sala de aula. E aí eu já vou entrar numa outra questão, que vai talvez entrar lá na questão da paridade de gênero. Numa sala de aula, a sala de aula, ele é um ambiente onde a democracia, é um ambiente onde a democracia é um princípio que tem que estar vigente. Todos têm direito à fala, todos têm direito à voz. Aqueles que não têm paciência, não têm o respeito de ouvir o outro, certamente vai criar dificuldades nessa sala de aula. Então, ouvir o outro, possibilitar que os outros falem, possibilitar que num ambiente desses outros falem. Nesse momento eu estou dando liberdade para que vocês falem. Mas se eu estivesse em sala de aula com vocês, certamente no nosso próximo encontro eu diria: quem já falou na aula passada não vai mais falar nessa aula, vai ficar caladinho para que os outros falem. Então são estratégias que a gente vai criando para que os limites, as barreiras vão sendo quebradas e a gente vai tornando o ambiente mais comunicativo. Né? Muito bem. Querem avançar em paridade de gênero e sucesso? Eu só acrescentei ter um diálogo efetivo com a família também, porque muitas vezes os alunos não compreendem esses aspectos de paridade de gênero, porque já traz de casa mesmo alguns preceitos, né, alguns preconceitos. Então, estabelecer, no meu caso, a educação básica, eu coloquei os dois, né, garantir o direito de fala dos alunos e o diálogo efetivo com a família. Eu acho que mais do que garantir esse direito democrático, eu acho que é preciso pontuar e falar o que é paridade de gênero. A partir de que surge esse conceito e o que está englobado dentro de gênero, né? Ser masculino, feminino e a diversidade do LGBT+. E para isso, eu acho que o levantamento de informação, né, sobre o conhecimento amplo que tem produzido sobre o que é feminismo, o que é machismo, como atuar numa sociedade mais diversa e que procura equidade, é preciso ser pontuado, trazer essa informação. Quando o aluno ele está sendo preconceituoso, ele precisa saber que ele está sendo preconceituoso e por que ele está sendo preconceituoso. Uma boa ideia para isso é apresentar dados, como a professora colocou hoje, existem dados, inúmeros dados sobre violência contra mulheres, sobre violência contra gays, lésbicas, transexuais. E pontuar tudo isso eu acho que é mais do que só permitir o diálogo em sala de aula e o direito a um ambiente democrático. Então, a minha colocação seria promover, né, a ampliação do conhecimento sobre essas temáticas com um objetivo lógico e direto, que é, além de diminuir o preconceito, né, e trabalhar essa exclusão que é promovida pelo outro, olhando esses grupos que são inferiorizados. Seria nessa questão de combater esses discursos preconceituosos, excludentes, trabalhar com base no estudo de gênero, informando o que é cada coisa, cada conceito, colocando em seu local, e porque essa construção cultural, né, histórica, sobre, por exemplo, a mulher, me coloco sobre a questão da deficiência. Eu não posso pontuar porque nunca vivi um caso, mas sobre gênero eu posso pontuar enquanto mulher, enquanto feminista, então me coloco em ponto nessas situações. E eu acho que é importante colocar em evidência esses grupos, porque eles estão em inferioridade, né, e precisam ser trazidos à tona e ser combatidos. Porque vivemos hoje um auge nacional de violência contra a mulher e contra esses grupos que são marginalizados e inferiorizados muito alto. Então, além da voz da parte democrática, precisa ser enfático e tentar agir mesmo de forma pontual. Né? São coisas que não podem ser passado pano, que é um termo muito, né, politicamente correto. Não, tem que ser enfático, porque é morte, gente. A gente tem que ser muito seguro sobre isso. São coisas que matam. Então, a educação, ela promove muito, né? Promove diálogo, promove ensino, mas promove cidadania, né? Combate é muita coisa de respeito à diversidade. Então, acho que é muito, muito forte, né? Então, a gente precisa falar mesmo sobre isso e educar desde base. Porque, como a professora falou, o adulto ele vai aprender a respeitar.
mas o aluno ele está sendo ensinado. É uma construção, pode ser construída aqui com ele. O aluno está em educação básica. Seria isso. Eu queria comentar que em 2015 tive a oportunidade de realizar um intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal. E nessa mesma época foi o ano que caiu uma questão do Enem, não sei se vocês lembram, que trazia uma citação da Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se. Eu tive a oportunidade de participar de uma roda de conversa lá sobre o boom que foi essa questão dentro do nosso país, né? As pessoas consideravam aquilo ali algo absurdo, né? De se estar ali, foi uma discussão imensa. E eu pude ouvir lá de uma professora, a reação dela, eu percebi que foi tipo assim, vocês ainda estão assustados com isso, como se o ensino médio também não fosse um espaço, né, de se discutir noções de gênero, não é? E eu acho que sim, né, tem que ter esse espaço, porque se a gente não possibilita, não problematiza essas noções na base, elas vão se perpetuar até que a gente tenha, por exemplo, um adulto com um preconceito cristalizado, né, essa imagem da mudança. Então, acho que é muito... Traz um pouco do resultado, né, daquela clínica, assim, do ensino, pesquisa e extensão. Esses temas são temas que eles são novos, inclusive, na pesquisa universitária, né, mas que eles estão chegando. Então, o resultado de uma extensão é que essa pesquisa ela está, através de um ensino, chegando